reverência à palavra de Deus, você que pode, coloca-se em pé. Gênesis 39, depois vamos passar para Salmos 23, versículo 6. Em uma só voz, na contagem regressiva de 3 a 1, vamos todos tomar a leitura, amém? 3, 2, 1 e... Vamos parar ali, vamos repetir. José, mais uma vez, mais uma vez, por favor, mais uma vez. Eu não quero zombar da cara dos irmãos, amém? Porque aqui tem pessoas mais velhas. Mas eu tenho aprendido que tudo que nós vamos fazendo de forma repetida acaba morando na nossa mente. E o que mora na nossa mente em abundância expressado pelo comportamento. E o nosso tema tem tudo a ver com esta palavra aqui, achou graça. Podemos agora dar sequência. José achou graça em seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Vamos agora para Salmos 23, versículo 6. Em uma só voz. Aleluia. Eu vou pedir com muito respeito, com muito carinho, com todo o respeito, que o bispo possa orar pela minha vida enquanto nós ministramos a palavra. Pai, muito obrigado, Senhor. Tu és tão bom, e nós queremos glorificar o Teu nome por aquilo que Tu és, Senhor, por aquilo que Tu tens sido na vida do Bruno, pela Tua fidelidade, Senhor. O Senhor tem levantado um pregador do Evangelho, o Senhor tem levantado um pastor de ovelhas, o Senhor tem levantado um levita, e que nesta manhã o Senhor possa honrar o Teu servo através desta ministração. Unge ele, Senhor, com porção dobrada, Senhor, de unção, graça, poder e autoridade. Eu abandono agora o Bruno em Tuas mãos, em nome de Jesus, e repreendo toda artimanha do inimigo contra a vida dele, em nome de Jesus. Todo empecilho do inimigo nós repreendemos em nome de Jesus, e nós liberamos ele, Senhor, agora para a grande missão que o Senhor tem para ele nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Aplauda enquanto você toma teu assento em nome de Jesus. Aleluia. Então nós abrimos dois livros, Gênesis capítulo de número 39, versículos 1 a 4, e Salmos 23, versículo de número 6. Igreja, José achou mercê, José achou graça, achou favor diante dos olhos desse homem chamado Potifar. O tema da minha mensagem nessa manhã é marcados pela bondade e graça. Repito, o tema desta manhã é marcados pela bondade e graça. Razão pela qual cantamos o último louvor. Aleluia.
Podemos? Não se pode falar de graça sem antes falarmos de bondade. Só existe graça porque existe bondade. Pois não há nada verdadeiramente bom senão Deus. Deus não é alguém que manifesta alguns atos de bondade. Deus, Ele é bom. Por essência, o nosso Deus, Ele é bom. Então, Ele é bom por essência. A bondade faz parte da natureza divina. E esse é um elemento fundamental para nós sabermos em quem depositar a nossa confiança. Aleluia. É a bondade divina que revela a graça, pois não existe graça sem bondade. Toda graça procede daquele que é intrinsecamente bom. Conforme declara no livro de Salmos, capítulo número 100, versículo de número 5. A Bíblia diz: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Eu, se estiver errado, a professora Judy vai ter que depois me corrigir. Amém? Eu encontrei duas expressões, na Bíblia, em inglês, que definem a palavra bondade. A primeira expressão é goodness. Estou certo? Aplaudam, né? Aplaudam, né? Um aplauso, merece. É goodness. Goodness é uma bondade genérica. Goodness alcança a vida dos bons e dos maus. O sol brilha para os bons e os maus. A chuva cai para os bons e para os maus. Isso é o goodness. O goodness alcança pessoas altas e pessoas baixas. Deus, quando fez os céus e a terra, Ele disse que é bom. Quando fez as estrelas, Ele disse é bom. Quando fez os peixes no mar, Ele disse é bom. Esse é o goodness. É uma bondade genérica. Só que a segunda definição da bondade de Deus é o loving kindness. Kindness. Vê? Aleluia. É uma bondade mais profunda. É uma bondade que, apesar de nossas falhas, apesar dos nossos pecados, ela não desgasta. É uma bondade covenantal. É uma bondade de aliança. Quer dizer que Deus tem compromisso com o homem que Ele salvou. E quando nós começamos a entender, a mergulhar nessa bondade, nós começamos praticamente a descobrir o propósito pelo qual nós existimos. Amém? Aleluia. Por isso é que os Salmos de número 63, versículo 3. Vamos devagar, onde dê para espremer alguma coisa, vamos espremer. Amém? Os Salmos capítulo de número 63, versículo de número 3. O que está a dizer? Vamos com a igreja em uma só voz. Mais uma vez. Porque a tua benignidade, a tua bondade é melhor do que a vida. Do original, essa palavra benignidade é o exit. Amém? É uma bondade profunda. É uma bondade que, apesar de nossas falhas, apesar dos nossos erros, apesar de nossas quedas, ela está ali para nos levantar e para dizer: filho, filha, a minha aliança para contigo é eterna. Igreja, saibais, pois, que essa bondade não é apenas um conceito, mas é como um oásis para a nossa alma. E é necessário nós nos lançar neste mar. E quanto mais nós nos lançamos, quanto mais compreendemos, quanto mais mergulhamos, quanto mais meditamos, nós vamos começar a transbordar essa bondade. Por isso é que diz: Deus é bom e a sua benignidade, e a sua graça, e a sua misericórdia duram para sempre. José foi destacado por duas coisas principais.
primeiro, pelo amor do pai para com a vida dele. A Bíblia diz que o pai de José amava tanto José ao ponto de fazer uma roupa tão linda e diferenciada da roupa dos seus irmãos. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que nós vemos é os sonhos que José recebeu da parte de Deus. Isso fez com que os irmãos de José ardessem em, não só ira, ciúme, inveja. Aleluia. Repito, José foi marcado por duas coisas principais. Primeiro, o amor do pai e os sonhos que Deus deu na vida de quem? Vocês sabiam que o amor de Deus, ou seja, o amor do pai, os sonhos que José recebeu, não precisou necessariamente de um esforço, não precisou dele escalar um monte, não necessitou dele ter que realizar vigílias. Foi um ato de bondade, foi um ato de graça. Amém? É aqui onde cai o nosso orgulho religioso. Quando nós começamos a assimilar o poder de Deus, não simplesmente a manifestação externa do poder dele, como cura, como riqueza, mas começamos a assimilar o que ele é, o que ele representa para nós, todo orgulho, toda parede de soberba começa a cair por terra, porque não depende do meu e do teu esforço, mas é da graça e é da bondade dele. Por isso é que Efésios capítulo de número 1, versículo de número 3, está a dizer que bendito é o Pai do nosso Senhor Jesus, o qual nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Então quer dizer que a riqueza que nós temos, o dom que nós possuímos, não vem de nós mesmos, vem daquele que fez os céus e a terra. Então não há motivo de você bater-se no peito dizendo que eu posso. Não, é Deus quem concedeu para abençoar o corpo de Cristo. Posso ouvir um amém? Então José foi marcado por essas duas coisas: o amor do pai e os sonhos que ele recebeu da parte de Deus. E a história de José não é marcada por apenas um detalhe, é por vários detalhes. E eu trouxe 7 detalhes que marcaram a vida de José. Vamos para o primeiro. Primeiro detalhe: não se pode ler José no palácio sem ler José no poço. Não se pode ler José no palácio sem ler José sendo negócio. Não se pode ler José fazendo grandes coisas sem ler o que ele passou. O problema é que nós somos pessoas que olhamos para a vida de José. José é um homem exaltado, José é um homem governador, mas não queremos ler os detalhes da vida de José. José só foi o que foi porque ele passou por dificuldades. O caminho de elevação na vida cristã não é tão fácil não. Você tem que passar por dificuldades. E eu, quando leio a Bíblia de capa em capa, quando olho ao nosso arredor, eu não consigo ver um homem, uma mulher que foi exaltado, que é usado por Deus, sem ter passado por dificuldades. Amém? Por isso, irmãos, não se define simplesmente a árvore pela altura que ela atinge, mas é pela profundidade das suas raízes. A altura todo mundo consegue ver, mas as raízes ninguém consegue ver. As raízes são as noites de vigílias, são as privações, são os nãos que você recebe, são as portas sendo fechadas, são mortes na família, são pessoas desacreditando em você. Amém? Mas não obstante a isso, você continua firme na bondade de Deus, porque você assimilou. Aleluia. Amém. Olha o que a graça faz. A mesma graça que faz com que Potifar olhe para José ao ponto de lhe dar tudo, é a mesma graça que revelou inimigos de dentro e inimigos de fora. A graça faz isso. A graça faz com que pessoas te abracem, e a graça faz com que pessoas te odeiem. Aleluia. A mesma graça que levou Potifar a entregar tudo a José é a mesma graça que revelou inimigos, e é a mesma graça que revelou o propósito da vida de José.
Entretanto, a graça não anula as nossas lutas. Pelo contrário, faz das lutas e dos nossos inimigos para nos catapultar para uma outra dimensão, para o alcance do nosso propósito. Aleluia. Amém. E vamos refletir algo aqui. O Dr. Miles Monroe, ele dizia: o homem mais pobre não é um homem sem dinheiro. O homem mais pobre é o homem sem propósito. Dinheiro na conta bancária não é sinônimo de riqueza. Alguém disse em certo lugar: todo cristão deve ser rico. Não tem respaldo bíblico para isso. A promessa para a igreja é prosperidade. E prosperidade não está relacionada totalmente à riqueza. Riqueza é um dom. Nem todos vão ser ricos, mas todos serão prósperos. E ele disse mais. O Salmos 23 diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ele perguntou para o jovem que dizia que todo mundo tem que ser rico: já te faltou dinheiro? E ele começou a titubear: já te faltou dinheiro? Mas a Bíblia diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Na verdade, a Bíblia está a dizer que o Senhor é meu pastor e Ele não te faltará. É Deus quem não te falta. Quando você tem, Ele está. Quando você não tem, Ele também está presente. Bem? Então, o homem mais pobre é o homem sem propósito. O homem sem propósito anda à deriva. O homem sem propósito faz as coisas tudo torto. No protocolo, na instituição está, no louvor está, no evangelismo está. Amém? Ele está em todo lado e não produz. Quando o ano terminar, ele vai dar conta que não fez mesmo nada. Então isso é perigoso. O homem mais pobre não é um homem sem dinheiro. O homem mais pobre é o homem que não descobriu o seu propósito. E ele continua: se o homem mais pobre é o homem que não descobriu o seu propósito, o mais frustrado é o homem que descobriu o propósito, mas não tem ferramentas para alcançar este mesmo propósito. Amém? Então, surge a necessidade de nós ficar muito atentos aos detalhes. E um dos caminhos para descobrirmos os nossos propósitos é a dificuldade. Ainda vai continuar a ser a dificuldade. Aleluia. Então descubra o teu propósito e seja fiel quando você descobrir esse propósito. Esse é o primeiro detalhe na vida de José. O segundo detalhe: a graça elevou a José em todos estes níveis. Quais são os níveis? O nível em que Potifar entregou tudo para ele, o nível em que os seus irmãos tramaram contra a vida dele, e o nível em que ele começou a descobrir o propósito da sua vida. Amém? A graça elevou a José em todos estes níveis, mas foi a bondade de Deus que sustentou José em todas estas etapas. Foi a bondade de Deus que sustentou a José em todas essas etapas. Como é que José foi sustentado? José só foi sustentado porque ele assimilou a bondade de Deus. Eu posso receber um não de um estranho. Eu posso ser traído por uma pessoa estranha e isso não causar muito impacto em mim. Mas se a minha noiva Rosalina me ferir, vai doer tanto. Se o Avelino me ferir, vai doer tanto. Imagina José a perceber-se que os seus irmãos tramaram contra a sua própria vida. Pessoas que brincavam juntos, dormiam juntos, comiam juntos, e do nada até te trair porque simplesmente eu recebi um sonho da parte de Deus. E eles tramam, eles querem matar, querem tirar minha vida. Isso fere, isso rasga a alma. Aleluia. E talvez José diria: onde é que está Deus? Por que a minha própria família virou minhas costas? Por que eles deixaram de acreditar em mim? Eu nunca fiz mal a ninguém. Eu nunca falei mal para eles. Por que eles tentam mal contra a minha própria vida? Então é difícil passar por essa situação, ser traído pelas pessoas que nós amamos. O que
que vai nos sustentar diante dessas coisas é a assimilação da bondade de Deus. Pode porventura uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama, diz a palavra? Ainda que essa mãe se esquecer, eu, Senhor, jamais me esquecerei de ti. Ele assimilou a bondade de Deus. E quando assimilamos a bondade de Deus, nós não murmuramos, nós exaltamos. Quando assimilamos a bondade de Deus, nós lançamos sementes chorando e colhemos sorrindo, porque assimilamos a bondade de Deus. Quando assimilamos a bondade de Deus, todo mundo está a entrar, todo mundo está a alcançar. Você não inveja, você aplaude, porque você conhece o Deus que você serve. Você assimilou a bondade de Deus. Vocês sabiam que um dos sentimentos traiçoeiros e terrível é inveja? Se eu caminhar com Avelino, todos com nanga, sem trabalho, vamos ser amicíssimos. Mas se um de nós for elevado, automaticamente há uma luta de sentimento dentro de nós. Uma parte alegra-se com a conquista dele, mas outra parte eu fico triste. E eu, Deus? E eu? Sabia que isso é inveja? E que a inveja tem níveis. E há pessoas que só demonstram esse tipo de sentimento porque não assimilaram a bondade de Deus em suas próprias vidas. Deixam-se afetar por tudo e por nada. São pessoas que não podem ouvir um não, vão abandonar a igreja, porque ainda estão na igreja por conta do pastor, por conta da irmã A, da irmã B, não por conta de Deus. Aleluia. Terceiro detalhe: a graça em nós deixa rastros. A graça em nós deixa marco. A Bíblia diz que José achou graça, assim como Jesus crescia também em graça diante dos homens e diante de Deus. E grande era a graça ao ponto de Potifar entregar tudo quanto ele tinha, com exceção da sua própria mulher, nas mãos de quem? De José. Achar graça diante dos homens pode patrocinar acesso de coisas grandes e lugares grandes. Repito, achar graça diante dos homens pode patrocinar-te para você ter posse de coisas grandes e lugares grandes. Existem pessoas que não deveriam estar onde eles estão. Só estão nesses lugares porque a graça lhes alcançou. Existem trabalhos em que você está, você não deveria estar lá. Você só está porque a graça de Deus te alcançou. Existem coisas que você tem colocado, ou seja, que Deus tem colocado em tuas mãos. Não é tanto pelo teu esforço, continua a ser pela bondade e graça dele. Esther, capítulo 4. Uma mulher órfã de pai, de mãe, judia. Foi parar no palácio, foi preparada durante 6 meses, durante 1 ano, perdão, e ela entra no palácio. Só que levanta-se um decreto em que todos os judeus tinham que morrer. E o primo dela diz: falam para Esther, estão para matar o nosso povo. Quem sabe Deus permitiu com que ela estivesse nesse nível para nos livrar. E ele disse mais: Esther, se tu não fizeres alguma coisa, o nosso livramento pode vir de uma outra pessoa, mas ai da tua vida e da casa dos teus pais. Com isso eu quero dizer que uma vez cristão, você não tem vida própria. A tua vida pertence a Jesus. Eu vou abrir a Bíblia. Gálatas diz: estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, agora quem vive em mim é Cristo. E a vida que eu vivia na carne, vivo-a no Filho de quem? De Deus. Quer dizer que a minha vida já não é minha, é de Deus. O que eu tenho já não é meu, é de Deus. Eu sou um simples mordomo. Esther esteve ali como uma mordoma. Não sei se existe essa palavra em português, mordoma. Existe, graças a Deus, amém? Então, Esther esteve ali e o seu tio disse: se você
não te posicionar, o nosso livramento poderá vir de outra pessoa, mas sai de ti. Isso quer dizer, irmãos professores aqui, irmãos empreendedores aqui, juristas, procuradores, Deus te colocou neste lugar com um propósito. Deus te colocou neste lugar com um propósito. Se não te posicionares, Deus vai permitir que a tua geração passe e levantar uma outra geração que vai se posicionar e para manifestar a glória dele. Não permitamos que morramos nos calando, pensando que o que nós temos, o que nós possuímos, os lugares que Deus permitiu nos estar é para nós mesmos, é só para as nossas famílias. Não, é para a honra e é para a glória dele. Cristo deve ser visto pelo mundo em nós. Por isso Paulo, ele diz que Cristo em nós, a esperança da glória. As pessoas têm que ver o Cristo em nós, a esperança da glória. O mundo não tem tanto tempo para parar e ler a Bíblia. As pessoas têm que ver a Bíblia em nós. Aleluia. Existem pessoas que as suas vidas estão mais lindas do que sermões bem elaborados. Existem pessoas que elas podem não falar, mas as suas atitudes falam. Existem pessoas que carregam a graça, a glória de Deus. E Deus vai permitir que você entre no parlamento, não é porque és tão lindo, tão linda. Deus vai permitir que você tenha posse, não é porque você é o favorito, é porque Ele quer manifestar a glória dEle nos lugares em que você deve passar. E se não te posicionares, Deus vai esperar essa geração morra de frouxos para levantar homens que se posicionem. Não faça isso. Aleluia. Diga para o teu irmão, não faça isso. Amém. Aleluia. Quarto detalhe: não se pode esconder a graça. Ela é visível pelas nossas formas de falar e de viver. Isso aqui eu já disse. Mesmo sem falar, nós pregamos. Mesmo sem falar, nós pregamos, irmãos. Você pode te esconder lá atrás do banco, o bispo vai te localizar. Amém. Quem é espiritual vai te localizar. Cristão que é cristão tem cheiro, tem brilho, e ninguém pode fazer isso. Davi quis se esconder, Deus começou a lhe expor. E eu tenho dito a pessoas que lutam para aparecer: bispo, esse dia estou cheio, dá-me uma oportunidade, eu vou escamotear, eu vou pregar. Não luta para te escalar, amém? Busque só Deus, Deus vai te expor. E a pastora já pregou aqui, né? Sobre Davi. Existem muitos irmãos que estão a usar a armadura de Saul, porque eles não sabem o Deus que eles servem. A armadura de Saul te fica grande, a armadura de Deus te faz ser grande. Uma coisa é te fazer parecer, outra coisa é te fazer ser. As armaduras de Saul em Davi, começou a lhe boiar, disse: isso vai me atrapalhar. Não usa o que te fica grande, usa o que te faz ser grande. Aleluia. Usa o que te faz ser grande. Vamos pouco a pouco, amém? E por isso, irmãos, então, como eu disse, Deus às vezes vai nos colocar em lugares importantíssimos, com a finalidade das pessoas olharem para Ele, com a finalidade das pessoas olharem para Ele. Uma vez eu estava a trabalhar e um senhor disse assim: filho, és do sétimo dia? Eu disse: não sou do sétimo dia, sirvo simplesmente a Jesus. E há um meu colega que já está num outro sítio. Eu ouvi o testemunho, e o testemunho foi o seguinte: desde que aquele servo chegou lá, o ambiente lá no trabalho mudou. Alguma coisa mudou.
as pessoas começaram a produzir mais, havia mais paz naquele lugar. E ele me disse: tio Bruno, nós existimos para isso. Cristo tem que ser visto por intermédio de nossas vidas. Então Deus, Ele vai elevar algumas pessoas como já tem elevado neste lugar, porque Ele quer alcançar homens grandes, pequenos. Ele quer alcançar todo mundo. Aleluia. Amém. Vamos para o quinto detalhe na vida de José. José, em casa dos seus pais, ele sonhou, mas na prisão interpretou. José, em casa dos seus pais, sonhou, mas no palácio interpretou. Amém? José, em casa, simplesmente sonhou, mas quem tinha o dom de interpretar eram os irmãos dele. José só sonhou e os irmãos é que traziam a interpretação. Me dá a entender que José não estava no nível de interpretar, porque há coisas que você não vai conseguir. É questão de tempo. Então houve um tempo que José sonhou, mas houve outro tempo que José interpretou. José em casa sonhou, na cadeia interpretou. Não me fala que cadeia é um bom lugar de se estar. Não me fala que na cadeia você pensa que estás no Dubai. Não, é difícil. Há pessoas que vão sonhar no primeiro amor, mas para interpretar tem que passar por dificuldade. Há pessoas que vão sonhar no primeiro amor, mas para entender os desígnios de Deus tem que passar por dificuldade. Dura essa mensagem, né? Há pessoas que só vão assimilar quando perderem alguém em casa. Há pessoas que só vão assimilar quando perderem trabalho. Há pessoas que só vão assimilar quando acontecer alguma coisa que lhes coloque diante da cruz e dizer: Senhor, só Tu és o meu Deus e nada mais e mais ninguém. Mas não para por ali. José em casa sonhou, na prisão interpretou. José em casa sonhou, no palácio também interpretou. Só que mais tarde a Bíblia nos diz que para além de José sonhar e interpretar, por fim ele chegou a governar. Aleluia. E ele governou por quê? Já imaginaste se José fosse apenas um intérprete? Já paraste para imaginar? Se José fosse apenas um intérprete, ele estaria no nível das pessoas que interpretam. Ele teria voz e vez quando a fome assolou a nação toda ou a terra toda. Ele teria como acudir e salvar a sua própria família? Não. Então José sonhou, José interpretou, mas José também governou. Isso quer dizer que nós devemos ir com tudo. Não basta a espiritualidade. É preciso nós nos aprumar, é preciso nós estudar, é preciso fazer curso, é preciso nós nos aprofundar, porque nós queremos ir com tudo. José sonhou, interpretou e governou. O Lucas número 17. Bíblia nos fala sobre 10 leprosos. Diga comigo, 10 leprosos. Esses 10 leprosos, eles saem da leprosaria e colocam-se em um certo lugar, porque a lei diz que os leprosos não poderiam de modo algum ter contato com as pessoas sãs. E eles gritam à distância: Jesus, nos cure, nos salve. E Jesus lá vão aos sacerdotes, porque a lei diz que todo leproso, quando começasse a ver aqueles hematomas, aquelas feridas e todas a sarar, os mais pobres tinham que pegar uma rola, os que tinham condições tinham que pegar um gado ou um cordeirinho e levar diante do sacerdote. E o sacerdote, ele analisava se de facto a lepra estivesse a desaparecer e ofereciam como sacrifício a Deus.
Eles entenderam quando Jesus disse: vão aos sacerdotes. Que enquanto eles caminhavam, e eles caminhavam pela fé, e até ali está tudo bem, eram homens de fé. Porque talvez eles diriam: não, Jesus, assim não me diga, vão, simplesmente me toque, pega um lenço como Paulo, faz alguma coisa, cuspa no chão, unta, me mergulha no mar ou no rio, faça alguma coisa. Não, Jesus não fez isso. Vão simplesmente aos sacerdotes. E eles, tomados por fé, e eles caminhavam. E enquanto caminhavam, aconteceu algo extraordinário. Eles deram conta que de fato foram sarados. Só que apenas ele disse: eu não vou nos sacerdotes, eu voltarei para aquele que liberou a palavra profética. E enquanto ele volta, Jesus Cristo declara algo que mexeu comigo. Mas não foi o Jesus que disse: vão aos sacerdotes. E Jesus disse: não eram 10 curados, porque só 9 voltou. Ou seja, um voltou. Onde que estão os 9? Não voltou alguém para que desse glórias a Deus? Jesus começou a complicar as pessoas. Foi ele quem orientou: vão os sacerdotes. Agora ele está a dizer: não voltou alguém para dar glórias a Deus. Eu quero dizer algo hoje, nessa manhã, para algumas pessoas: vá além do que está escrito. Vá além do que Deus disse. Vá além. Vá além dos jejuns dos 21 dias. Há pessoas que de janeiro só vão jejuar em dezembro. Vá além das vigílias que a igreja programa. Vá ao monte, lê a Bíblia, medita, faça estudos, mergulhe um pouco mais. Vá, faça, porque quando você te posicionares dessa maneira, não tem como Deus não te expor. Vamos só ler, tem algo perigoso aqui que eu quero partilhar com os irmãos. É mesmo perigoso. Volte o versículo 10. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos. Somos servos. Não, igreja, vamos ler. Tá bom, pronto, tem mais velhos aqui e tal, mas hoje me deram o privilégio de pregar. Então estamos a passar o que Deus partilhou conosco, amém? Está a dizer: se fizermos tudo o que vos for mandado, a minha versão diz: se fizerem só o que vos for mandado, que é a vossa obrigação, vocês são servos inúteis. São servos inúteis. São aqueles relacionamentos. Amém. Tem que ter alguma coisa mais. Tem que caminhar uma milha mais. Se você vir sua igreja sentar nesse banco, você é um servo inútil. Se você for uma pessoa que quer só santificar, que quer só purificar-se porque queres ir viver nos céus, desculpa, não sei se é heresia, mas estás a ser um pouco inútil. Você não pode ser uma pessoa comum. Você tem que ser uma pessoa incomum. Você tem que caminhar um pouco mais. Você tem que mergulhar um pouco mais. Você tem que ser aquela pessoa que diz: uau, eu estava tão perdido, eu estava tão distante, eu era aquela prostituta, eu era aquele beberrão, eu era aquele mentiroso. De onde o Senhor me tirou, Ele firmou os meus pés na rocha. Eu não vou ficar comigo, só comigo essa palavra. Eu não vou reter essa palavra. Eu vou buscar um pouco mais. Eu vou resgatar um pouco mais. Eu vou entrar no meu bairro, eu vou sentar com as pessoas, eu vou dizer que esse Senhor é tão bom, esse Senhor é maravilhoso, mudou a minha vida. Ele pode mudar a tua vida, Ele pode transformar o teu caráter, Ele pode te tirar do nada, Ele pode te colocar como cabeça e não como cauda. É isso que o Senhor quer de nós. Se nós fizermos simplesmente o que é a nossa obrigação, ler a Bíblia, vir aqui, você está sendo inútil. Você tem que ser louco por Jesus. Você tem que ser uma pessoa incomum. Você tem que chamar de estranho. Esse é estranho. Sim, eu sou estranho. Você tem que ser louco por Jesus, apaixonado por Jesus. É para isso que nós fomos salvos. É para isso que fomos resgatados. Aleluia. Amém. Podemos continuar? Sexto detalhe. José deixou a roupa,
mas não permitiu se deixar. José deixou a roupa com a mulher de Potifar, mas não permitiu se deixar. Esse é um detalhe muito importante para nós jovens. Aleluia. José deixou a roupa como símbolo de integridade e santidade ao Senhor. Repito, José deixou a roupa com a mulher de Potifar, porque se calhar alguém aqui ainda nunca leu essa história. Quando José lhe foi dado poder de governar tudo na casa de Potifar, com exceção da mulher de Potifar, a mulher de Potifar viu que o jovem era lindo, era esbelto, e ela queria estar com José. Aleluia. Ela queria namorar José. José disse: não posso fazer isso. Meu Senhor me deu tudo, menos a ti. Amém? Então, José, enquanto esteve ali, a senhora, ela tramou, dispensou todos os seus servidores, os seus súditos, e ela assediava o jovem José. E José, lutando, acabou deixando a capa na mão de quem? Da mulher de Potifar. Pega isso. José deixou a roupa como símbolo de integridade e santidade ao seu Deus. Amém? José, ele não deixou se levar pela sedução da mulher. Eu vou dizer algumas coisas aqui. Não fique ambicioso, por favor. Deus permitiu e vai permitir que algumas pessoas aqui cresçam. Irmãos, assim como 2 mais 2 é igual a 4 em todo o mundo, eu tenho a plena certeza que debaixo da arquitetura dos nossos bispos nós estamos a ser abençoados, nós estamos a ser afetados. Quem tem visão espiritual sabe o que eu estou a dizer. Há uma atmosfera aqui terrível. Mentes aqui estão a despertar. Pessoas aqui acorrentadas estão sendo libertas. Não é sobre te colocar mãos, não. É mudança de mentalidade. Pessoas aqui estão a ter uma mentalidade diferente da que eles tinham quando eles entraram nesse lugar. Aleluia. E Deus está a elevar e vai elevar. Mas a orientação é: por favor, não fique ambicioso. Deus vai elevar e vai expor algumas pessoas aqui. Há pessoas que aqui vão crescer muito, mas muito, vocês não têm a noção. Mas a exortação é: por favor, não fique, não seja ambicioso. Assim como José lhe foi dado tudo, menos a mulher, ele posicionou-se por conta da integridade e santidade. Há pessoas aqui que infelizmente, alguns já estão a bandeirar. Já estão a praticar o suborno nos lugares em que Deus colocou. E já estão a manchar o nome de Jesus nos lugares em que o Senhor lhes colocou. Já não está a existir essa diferença entre quem serve e quem não serve. Por quê? Porque eles pensam que Deus lhes deu tudo e alguma coisa mais. Não. A graça traz consigo limitações. Limitações não, proibições. Amém? Traz consigo proibições. Toca em tudo menos na mulher de Potifar. Aleluia. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. E irmãos, nós temos analisado isso, eu e a Rosalina, e os rapazes em casa, nós temos realizado uma vez a outra cultos. Nós só erramos tanto, quer seja em casa, na casa de banho, os solteiros, né? Com o teu telefone, no trabalho, só erramos tanto. Nós só vamos além das nossas limitações, ou seja, porque nós perdemos, pega isso, nós perdemos a consciência da presença de Deus em todos os lugares. Quando nós perdemos a consciência da presença de Deus, nós vamos mentir, nós vamos roubar, nós vamos matar, vamos assinar o que não deveríamos assinar, vamos nos meter em negócios que não deveríamos nos meter. Que perdemos a consciência da pessoa de Deus. Infelizmente nós perdemos isso.
Seria tão bom que todas as vezes que você tivesse a oportunidade de mentir, ter que assinar algo que você sabe, não posso assinar isso. E as pessoas não assinam. É uma fezada. Aí vem muito dinheiro. Você fala, não está a nos ver. Não, mas ninguém está a nos ver. Estão a nos ver. Quem está a nos ver? Jesus está a nos ver. Porque eu tenho a consciência da presença de Deus em todos os lugares. Quando você pegar no telefone para acessar um site que você não pode acessar, e ali o gatilho, o Espírito Santo toca em você e fala, não posso ver isso. Por quê? Porque o Espírito Santo está a me ver. É que você ganhou a consciência da presença de Deus. E isso é maravilhoso, isso é muito bom. E eu fico triste porque às vezes eu tenho perdido isso. Perder a consciência da presença de Deus. Quer ser vitorioso no pecado? Tenha consciência da presença de Deus em todos os lugares. Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele está no quarto, Ele está no táxi, Ele está na rua, Ele está no trabalho, Ele está no limbo, Ele está na cidade, Ele está na Europa, está na China, está na América. Ele está em todos os lugares. Por isso Davi ele declarou, de onde me esconderei da tua presença? Se eu subir no céu, tu estás. Se eu descer na terra, tu estás. Se eu entrar no abismo, tu estás. Nem mesmo a escuridão é escuridão para o Senhor. Davi teve a consciência da presença de Deus. Por isso ele foi vitorioso em toda a sua caminhada. Não perca a consciência da presença de Deus na tua vida ou em tua vida. Deixa cair, mas não se deixa cair, por favor. Amém? Deixa cair a mentira, deixa cair o roubo, deixa cair as ilhas, deixa cair o suborno, mas não deixa cair a integridade. Não deixa cair a integridade, por favor. Não deixa cair esse juízo que Deus te deu na cruz do Calvário. Não deixa cair essa beleza que Cristo te deu. Amém. Uma coisa é você deixar cair a roupa ao ponto de mentirem contra ti, caluniarem contra ti, contando histórias contra a tua própria vida. Isso é uma coisa. Vocês sabiam? Todo homem que é tomado pela graça e bondade de Deus, as pessoas ficam a torcer para ver quando vai cair. Quando é que esse cara vai cair? Quando? Né? O Avelino uma vez partilhou comigo, alguém mentiu sobre ele. Uma menina mentiu algo sobre ele. Não confere, não é verdade. Alguém, vamos numa atividade, alguém mentiu acerca do Marcelo, né? A Justina casou já. Isso não confere, isso é mentira. Alguém disse para mim, o Bruno realizou pedido, a apresentação, mas aproveitou também já a realizar o pedido porque engravidou a Rosalina. Não confere, não, isso não é verdade. É que as pessoas querem, todo mundo cai, então todo mundo, esses caras devem cair. Nós temos pastores que oram por nós, nós temos amigos que oram por nós, e temos Deus que estende a sua graça, estende o seu favor, estende a sua misericórdia, estende a sua bondade, estende a sua bondade. Ele estende a sua bondade. Aleluia. Amém. Estamos a caminhar para o fim. Sétimo detalhe. Jesus e José deixaram as suas roupas. Apenas Lázaro levou tudo. Jesus deixou, José deixou, Lázaro levou tudo. José deixou a roupa como símbolo de integridade e santidade, tal como eu disse. Jesus deixou a roupa intacta na sua ressurreição. A Bíblia diz em João 20, se a mente não me trai, que quando Jesus ressuscita, eles escreveram detalhadamente o que aconteceu dentro do túmulo.
a roupa de Jesus, aquele lençol, esteve intacto, para que as pessoas não mentissem dizendo, não, lá, os ladrões pegaram o corpo de Jesus e roubaram. É como se Jesus estivesse dentro desse fato, ele desaparecesse e o fato ficasse como se tivesse uma pessoa, mas não tem, tudo direitinho, em pé. Jesus fez de propósito porque ele queria nos ensinar alguma coisa. Mas um outro detalhe que me chama a atenção é que o pano que cobria a mente de Jesus, ou seja, a cabeça de Jesus, ele teve a questão de pegar, dobrar e colocar sobre a cabeceira, e ele foi embora. Uau! Isso é interessante, amém? Isso é muito interessante. A cultura judaica nos diz que todo senhor que sentasse à mesa com seu servo, enquanto ele comia e comia, se ele comer e amassar aquela toalha, lançar sobre a mesa, era símbolo de que ele terminou de comer. Mas se ele comer e pegar a toalha e dobrar e colocar, é sinal de que não terminou, ele voltará. Jesus está nos ensinando alguma coisa. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Não só ressuscitou, mas como também pegou aquela toalha, dobrou, colocou sobre a cabeceira, dizendo: ei, o meu trabalho não terminou, eu voltarei. Ei, você que ainda não casou, você foi alcançada por mim, ainda não casasse, eu não terminei, você vai casar. Você que ainda não está a trabalhar, ei, eu vou visitar a tua vida, minha obra para com a tua vida ainda não terminou. Você que não gera, ouve da parte do Senhor, o Senhor ainda não terminou. Ele vai visitar a tua vida, Ele vai visitar o teu ventre, Ele vai arrancar a vergonha e vai colocar a dupla honra. Você que não pode alcançar, a boa notícia é que Deus é bom e a sua misericórdia dura, 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 dura para sempre. Jesus, Ele voltará para nos levar para os seus. Jesus voltará para nos levar para os seus. Por isso, aquele que chora, chore, mas chore com esperança. Aquele que não tem, passe as dificuldades, mas passe com esperança. Aquele que não alcança, ou seja, vive não alcançando, mas tenha plena certeza de que o Mestre virá, o Senhor virá. Aleluia! 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 Jesus voltará. Na ressurreição, Jesus deixou os panos mortuários, mostrando que a morte não tem poder sobre ele. Ele venceu. O Mestre venceu. Eu disse que o Mestre venceu. Eu disse que o Mestre venceu. Eu disse que o Mestre venceu. Esses dias eu tenho tentado estar apreensivo, mas o Mestre tem falado em sonhos: eu sou contigo. Você não é uma pessoa normal. Você só tem passado o que tem passado para te ensinar e ajudar as pessoas que passarão pelos mesmos caminhos. Há pessoas que vão ter que passar por fome para ajudar quem não come. Como é que você vai consolar se você não chora? Como é que você vai dar um prato de comida com todo o teu coração se não passas por fome? Como é que você vai dar de vestir alguém que anda nu se você nunca passar por isso? É que o teu caráter ainda não está aperfeiçoado. Eu estou a te aperfeiçoar, eu estou a te mergulhar no fogo para se tornares resplandecente, resplandecente. Então não é para te matar. A bondade de Deus não se aparta de você. Você é querido do Pai, você é querida do Pai. O Pai te ama tanto, o Pai te ama tanto. Ei, o Pai não se esqueceu de você. Eles têm anotado as tuas orações, eles têm anotado as esmolas que você dá, ele tem anotado as pessoas que você ajuda, ele tem anotado quando te falam mal, você não julga, você ora por eles. O Pai tem treinado o teu coração, por isso a bondade dele não. Deus é craque. Deus é craque. Deus é craque. Há pessoas aqui destruídas.
cabisbaixas, sem esperança, como os 4 leprosos. A Bíblia diz que havia uma crise terrível em Samaria. Os nossos mais velhos dizem que antigamente, no tempo de guerra, comiam locango. Alguém já me disse que comia aquela bananeira, não sei como é que eles faziam. Eu disse, sério? Mas quero te dizer que isso não é crise. Crise vamos encontrar lá em Samaria. A Bíblia diz que houve uma crise terrível, que as pessoas começaram a praticar o canibalismo, comer carne humana, porque não havia nada para comer, não havia chuva, e eles não entravam, não saíam, porque as tropas estavam ali. Imagina se as pessoas de alta classe estavam a passar por dificuldade, onde é que estavam os leprosos na leprosaria? Era difícil, mas 4 leprosos ousados, eles levantam e dizem, vamos sair daqui. E eles pararam num sítio e pensaram, se nós ficamos aqui, vamos morrer. Se nós entramos na cidade tem fome. Se nós formos em frente, tem dificuldade, tem morte, mas também tem comida. Entre morrer aqui e morrer na cidade e morrer tentando, acho que vale morrer tentando, porque lá em frente tem comida. Se ficamos aqui, vamos morrer. Se entramos na cidade, também vamos morrer. Vou repetir, se ficamos aqui, vamos morrer. Esse tem juízo. Se entramos na cidade, também vai morrer. Esse também tem juízo. Ele sabe das coisas. Mas se nós formos para a cidade, lá vamos também morrer. Mas morrer aqui onde não tem comida, e morrer na cidade também não tem comida, mas vale morrer onde tem comida. E os leprosos começaram a andar. Na visão deles, eram leprosos deformados que nem conseguiam andar, mas na visão dos inimigos, era um exército de Israel. Era um exército de Israel. Eu quero dizer para algumas pessoas que enquanto te posicionas para orar, enquanto te posicionas para jejuar, enquanto te levantas para orar, o Senhor está trabalhando. O Senhor está trabalhando. O Senhor está trabalhando. Estás a ver aquela oração? Quando você está cansado do trabalho, 2 minutos, Deus, tu sabes que o dia foi puxado, mas eu te peço, guarda a minha família, guarda a minha casa. O Senhor atende essa oração. A um coração contrito e quebrantado, o Senhor não rejeita. E enquanto esses leprosos, eles caminhavam, a Bíblia diz que eles chegaram, não tinha tropa, porque a atitude deles foi profética. Eu estou numa fase que quem fala Deus te abençoe, eu recebo, porque agora tenho consciência de quem eu sou. Eu agora sei quem eu sou. Eu tenho identidade. Eu sou filho de Deus. Há pessoas que me confundem que tem um pouco de dinheiro. Fala o espírito da mãe, né? As pessoas que têm um pouco de dinheiro dizem, não, estão a profetizar. Estão a profetizar esses caras. Aleluia. Anda como se já. Você já é. Mas anda também, comporta-se como se já. Aleluia. É que enquanto eles caminhavam, o milagre aconteceu. E quando o milagre aconteceu, a Bíblia diz que eles entraram numa tenda, comeram, tiraram ouro e prata e veste de linho finíssimo, era caro, guardaram. Entraram noutra tenda, comeram, beberam, tiraram ouro e prata, linhos finíssimos. Mas um deles disse, ei, para. Não é bom o que estamos a fazer. Nós temos boas notícias e seremos culpados se não levarmos as boas notícias para o nosso povo. Aqui eu entendo 3 coisas fundamentais. Quando nós temos identidade em Cristo Jesus, conhecemos que a bondade de Deus é um amor covenantal, de aliança. Quer dizer que Ele tem aliança contigo. Ele não te deixa, Ele não te larga, Ele te persegue. Você agora começa a se posicionar. E quando começa a te posicionar, eu digo que a primeira tenda em que eles entraram é a tenda do abastecimento, onde você come, você bebe, você veste. A segunda tenda em que eles entraram é a tenda do reabastecimento, onde você come, onde você bebe. Só que dentro da segunda tenda tem a terceira tenda, que é a tenda da revelação.
Quem veste e quem se reveste recebe revelação. Existem pessoas que não estão a receber coisas de Deus porque estão tão fracos, estão tão vazios de Deus. Começa a entrar na tenda do abastecimento, de reabastecimento. Você não vai começar a fazer as coisas só por ti. E isso não é só sobre orar, é em todas as áreas. Você agora não vai colocar só currículo por colocar. Você agora vai dizer: o meu sonho é realizar sonhos. O meu sonho é realizar sonhos. Se eu queria entrar numa empresa para trabalhar, hoje quero ter empresa para empregar. É que Deus vai começar a quebrar os limites, vai começar a quebrar a mente pequena e vai te dar uma mente grande. É para isso que nós existimos, amada igreja. Coloca tempo em nome de Jesus. Aleluia. Ser marcado pela bondade e graça de Deus, concluindo, reconhecer o favor de Deus imerecido, é permanecer fiel em todas as estações, é impactar gerações com marcas de integridade. Como José, não abra mão da tua integridade em nome de Jesus. E eu dizia que José, ele deixou a sua roupa como marca de integridade. Jesus Cristo deixou a roupa no túmulo para dizer que eu morri, mas também ressuscitei e que eu voltarei para vos levar para um bom lugar. Faltou Lázaro. Lázaro é o tipo de cristão que, apesar de ser ressuscitados, provado o milagre de Deus, não deixa rastro. É um perigo para a nossa geração e para a próxima geração. São pessoas que não impactam nada, não deixam nada, levaram tudo, não deixaram rastro. E não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que a gente afete. E adiante do trono, o pastor Wilson, esses últimos dias que ele ministrou, ele falava sobre algo muito, enquanto nós orávamos, né, na intercessão, falava sobre empresários e tal. Eu pessoalmente nunca, desde que me converti, nunca foi meu sonho ter muito dinheiro. Mas naquele dia, enquanto o pastor orava, Deus abriu os meus olhos e colocou uma disposição profunda em meu coração e me disse: você tem que ter, você deve ter. E é algo que Deus já tem partilhado com o coração da Rosalina e de alguns amigos aqui. E nós somos agraciados porque estamos por baixo de uma arquitetura muito maravilhosa. Saul não foi profeta, mas no ambiente dos profetas começou a profetizar. Muitos aqui não são, mas por estarem nessa igreja, o Senhor estará abençoando. Essa não é uma mensagem sobre prosperidade, sobre quem vai ter ou quem não vai ter. É sobre pessoas que importam-se com a causa. É sobre pessoas que entenderam o mistério do reino. É sobre pessoas que querem ir com tudo. É sobre essas. Feche seus olhos. O bispo vai orar nessa direção. Palavra que nós pregamos. E pessoas estarão sendo tocadas. Não é sobre você entrar em êxtase e cair. É sobre você acreditar que Deus fala nessa igreja. Fala por meio dos pastores. Fala por meio dos diáconos. Fala por meio dos seus servos. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Pai. É um dia marcante, Senhor, para a vida da Tua igreja. Nós cremos em milagres, Senhor. Cremos que o Senhor é um Deus de caráter, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que o mesmo Deus que curou a sogra de Pedro é o mesmo Deus que está aqui. O mesmo Deus que promoveu a José, o mesmo Deus que promoveu a Daniel, é o mesmo Deus que está aqui. E o Senhor tem um propósito para a vida de cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, na autoridade que o Senhor tem nos conferido,
como ministros do Teu Evangelho. Em nome de Jesus, Pai. Visita corações aqui. Começa a abrir mentes, abrir corações acerca de propósito. Qual o propósito pelo qual o Senhor nos tem chamado? Por que o Senhor nos trouxe neste lugar? Oh Pai, eu venho abençoar, Pai, os Teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Venho declarar no poder que há na Tua palavra, Senhor, na autoridade que há na Tua palavra, meu Pai, e no poder que há no Teu sangue, Deus. Eu venho declarar nesta manhã mudanças, Pai, mudanças na vida da Tua igreja em todas as esferas, em nome de Jesus. Os Teus filhos estão aqui te adorando, te louvando. Teus filhos têm expectativas. Em nome de Jesus, Pai, satisfaça o desejo do coração dos Teus filhos, segundo a Tua boa vontade, e no tempo que o Senhor determinar. Em nome de Jesus, atenta, Senhor, para os desafios, para as dificuldades. O Senhor sabe, o Senhor conhece aquilo que passa no nosso coração. O Senhor conhece as nossas lutas. O Senhor conhece as nossas necessidades. Senhor, começa a suprir uma a uma, em nome de Jesus. Pai, que portas comecem a se abrir agora, em nome de Jesus. Que agrilhões da impiedade comecem sendo quebrados agora, em nome de Jesus. Toda perseguição familiar, toda perseguição, toda crise na área financeira, na vida dos Teus filhos, nós queremos cancelar agora. Renunciamos à miséria, Senhor. Renunciamos à pobreza, meu Pai, e liberamos a bênção, Senhor. A bênção na saúde, Pai. A bênção nas finanças, Pai. A bênção nos lares, meu Deus. Nós orarmos por harmonia, por paz e pela Tua graça, Senhor. Pela Tua graça superabundante, Deus, na vida das famílias aqui representadas. O Senhor conhece como é que estão os lares, Pai. Maridos, mulheres de costas viradas, pais e filhos de costas viradas, Pai. O Senhor se importa. O Senhor sabe o quão difícil está viver em jugo desigual. Oh Pai, um ou outro não quer saber do Senhor, e é um peso muito grande, Pai. Por isso nesta manhã, Deus, eu venho apresentar esta causa diante de Ti. Visita, Pai, os lares que estão desestruturados, Pai. Eu oro por uma graça de reconciliação. Eu oro por uma graça de restituição, Pai. Restitui o amor onde já se perdeu o amor. Restitui a graça, Senhor. Os lares estão sem graça, meu Pai, sem a graça de Deus, Pai. Por favor, Senhor, restitua a graça nos lares, Pai. Senhor,
Volta a trazer a alegria da tua salvação, Pai. Venha reacender a chama, Senhor, do teu altar nos lares, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por comprometimento, meu Deus, na vida da tua igreja. Que a tua igreja possa se comprometer contigo, meu Pai. Que a cada dia a tua igreja possa se aproximar mais de ti, Deus. Possa desenvolver maior intimidade contigo, meu Pai. Que os teus filhos possam se sacrificar e ter o Senhor como prioridade, meu Deus. O Senhor quer fazer. Nos ajuda, Pai. Nos ensina a fazer a tua vontade, para que as bênçãos sejam derramadas, Pai, plenamente, na sua plenitude, sobre as nossas vidas, Pai. Eu oro nesta manhã e declaro um tempo de renovo. Um tempo de renovo sobre a vida desta igreja. Um tempo de renovo sobre almas, estas almas aqui representadas. Um tempo de muita paz. Um tempo de muita graça. Um tempo de muita prosperidade. Eu declaro uma nova estação, Senhor, em meio aos desafios, em meio às dificuldades, Pai. Eu declaro em nome de Jesus, Pai. Eu me coloco na brecha como Abraão, Pai. Como Abraão intercedeu por Sodoma, como Abraão intercedeu por Gomorra, como Moisés intercedeu incansavelmente pelo povo de Israel. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Senhor, que a tua graça, Senhor, alcance os teus filhos nesta manhã, Pai. Entendemos que não merecemos, Pai, mas é pela graça que foi pregada nesta manhã. É pela fé que nós tomamos posse dessa graça, Senhor, dessa graça plena sobre as nossas vidas, Pai, que vai transformar, Pai, as nossas vidas, que vai nos tirar da miséria, que vai derramar a cura sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Toca agora, meu Pai, aquela pessoa que está enferma, aquela pessoa que precisa ser curada de uma moléstia, Senhor. O Senhor diz na sua palavra que para Deus não é impossível. O que é impossível para os homens é possível para Deus, porque para Deus não há impossível. Eu libero a tua unção de cura nesta manhã, em nome de Jesus. Eu venho desbloquear portas, Pai, que estão trancadas em nome de Jesus. Nós queremos destrancar portas, Senhor, nas regiões celestiais, em nome de Jesus, para que as portas estejam abertas, Pai, em nome de Jesus. Visita os teus filhos, Pai. Aumenta a fé dos teus filhos, Pai. Estenda a tua graça, Senhor, a tua maravilhosa graça, Pai, em nome de Jesus, sobre a vida desta igreja, Pai. Ensina-nos, Pai, a observar os teus preceitos, Pai. Andar nas tuas leis, Senhor, em nome de Jesus. Ensina-nos a viver em santidade, Pai. Tua palavra declara: sede santos, porque eu sou santo. Pai, nos ajuda a nos separarmos do pecado para ti, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Visita, Pai, a vida da tua igreja, meu Deus. Eu oro e profetizo, Senhor, sobre a vida daquela mulher, Pai, sobre a vida daquele homem, Senhor, que está buscando um noivo, que está buscando uma noiva. Que seja o Senhor a escolher a dedo, meu Pai, e a dar de presente nesse filho, e a dar de presente nessa filha. Pai, aquele que está aqui, Senhor, está lutando, Senhor, as
portas do emprego está tão difícil, Senhor, eu oro por um milagre, Pai. Nós cremos em milagres, Pai. Eu oro por milagre nesta manhã, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor derrame essa bênção da porta do emprego em nome de Jesus. Que o Senhor agracie os teus filhos, Pai, com emprego, Pai. Aquele que está aflito, não consegue entrar na universidade, meu Pai, abra portas em nome de Jesus. Nós declaramos que esse ano, Pai, esse irmão vai se esforçar e ele vai entrar para a faculdade, Deus, em nome de Jesus, Pai. Esteja restaurando vidas aqui, Pai. Esteja levantando, Senhor, aquele que está caído, meu Pai. Esteja curando aquele que está enfermo, Pai. Venha dar forças, Senhor, aquele que está cansado, Pai. A tua palavra declara: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Oh, Pai, queremos vir buscar alívio em ti, Senhor, porque tu és a maior fonte de alívio, tu és a maior fonte de graça, Senhor. Então derrama a tua graça sobre esta igreja, meu Pai. Começa a levantar aqui ministros do altar, Pai, levitas, pregadores, profetas, pastores, Senhor. Ah, Senhor, para trabalharem para o teu serviço em nome de Jesus, Pai. Abençoe, Pai, a tua igreja. Estenda a tua poderosa mão sobre a vida desta igreja, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Você que tem uma preocupação, você que tem uma dúvida, você que está enfrentando grandes desafios, sim, você que está com medo. Tem pessoas aqui que têm medo, e Deus manda te dizer que você precisa confiar nele de todo o teu coração, ter fé, porque você é filho, porque você é filha do Senhor. Mal nenhum chegará à tua tenda, 1000 cairão à tua esquerda e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingida, e simplesmente vais contemplar a recompensa dos ímpios. E o Senhor manda te dizer que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Por isso, ser forte e ser corajoso. Ser forte e corajoso, e toma posse daquilo que Deus tem te dado. Toma posse daquilo que Deus vai te dar, em nome de Jesus, e viva as promessas do Senhor, em nome de Jesus. Você que tem medo, você que anda preocupado, você que está ansioso, o Senhor quer te dizer nessa manhã que já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. O Senhor te abençoe. O Senhor te guarde. Que o Senhor cuide da tua vida. O Senhor cuide da tua família. O Senhor está dizendo que você é muito especial. Você é uma obra-prima nas mãos do Senhor. Você é como o barro que cai das suas mãos, que quebra, e o Senhor volta a pegar. O Senhor volta a pegar naqueles pedaços, e Ele refaz, e Ele constrói um novo vaso. E tu és um vaso na mão do oleiro.
O Senhor tem coisas grandes e firmes para fazer para a tua vida. Tão somente permaneça, tão somente crê, tão somente confia. Não temas, porque o Senhor só contigo por onde quer que tu andares. Confia simplesmente e tu verás a glória do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu venho neste momento trazer de volta aquela palavra que foi pregada hoje em Deuteronômios 8, para que você possa estudar, possa tomar posse e vigiar quando as coisas acontecerem na tua vida. Deuteronômios 8, nunca digas que foi com teu próprio esforço que você conseguiu, mas que foi o Senhor que te abençoou, e foi o Senhor que te fez prosperar em todos os caminhos. Assim diz o Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelos teus filhos que se reuniram nesta manhã, neste lugar. O Senhor tem me constituído como pastor e bispo dessas ovelhas, Pai, e eu coloco eles, toda esta igreja, debaixo da tua unção, debaixo das tuas asas, em nome de Jesus. Eles que estão sentados, eu gostaria que se levantassem, estendessem as mãos para receberem a bênção sacerdotal. Aleluia. Que o Senhor te abençoe sempre, sempre e sempre. Que o Senhor te guarde todos os dias e que Ele tenha misericórdia de ti sempre, sempre e sempre. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida e o Senhor te dê paz no coração. O Senhor dê paz à tua casa, o Senhor dê paz à tua família, desde agora e para todo sempre, em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. E eu selo e confirmo essas palavras em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Já estamos mesmo terminados. A bênção sacerdotal já nos foi derramada e cremos que fomos muito bem alimentados. Então vamos sair. Gostaríamos de reiterar nessa casa, ou diante dos irmãos, que o conselho ministerial fica diante da família do pastor Abílio Caquis. E acho que não tendo mais informações, vamos pedir que o protocolo nos ajude com a saída. Então, boa tarde a todos. Ao sair, saúde 1, 2, 3 irmãos, pelo menos, e que o Senhor nos guie até em nossas casas, em nome de Jesus. Amém? O Ministério do Louvor, por favor. Ministério do Louvor. Conselho Ministerial fica, já não sai. O Ministério do Louvor vai tocar enquanto os irmãos saem, por favor. E boa tarde a todos.